De volta com o programa Pensa Saúde, hoje falando de disfunção erétil. Vamos às perguntas que chegaram de casa, só que antes eu deixei no bloco anterior outras opções não medicamentosas para o tratamento. Na realidade, o tratamento medicamentoso oral é o mais novo. O mais antigo é o tratamento cirúrgico, era para casos mais graves, que era o implante de próstata peniana. Depois, na década de 80, surgiram as drogas injetáveis, tipo papaverina, prostaglandina. E a partir dessas drogas é que se aumentou muito o conhecimento do que acontece na fisiopatologia, na fisiologia da ereção e fisiopatologia da disfunção erétil. Então, a partir daí que os conhecimentos realmente das causas orgânicas aumentaram e após o uso dessas drogas injetáveis é que veio a droga oral, né? Então, para aqueles pacientes, como o Luiz falou, 70% responde à droga oral. Mas e os outros 30%? Então, eles podem responder a drogas injetáveis, onde elas são aplicadas 10 a 15 minutos antes do ato sexual, o próprio paciente aplica ou a parceira aplica. E se ele se acostuma ou se dá bem, né, tem uma boa resposta, muitos pacientes se dão muito bem com esse tratamento e mantêm praticamente para o resto da vida. E aqueles que não respondem a nada disso, aí o tratamento cirúrgico, o único tratamento que é eficiente, que é o implante de próstata peniana, próstata de silicone, funciona também muito bem para esses pacientes. Tá. Só chamar a atenção também que a gente falou do orgânico, mas existe a terapia sexual. Para aqueles casos onde o problema não é orgânico, onde o problema é psicológico, um rapaz de 20 anos com temor de performance, que a gente não vai colocar no uso rotineiro de medicamento oral, existe a terapia sexual com o sexólogo, que é chamada terapia sexual breve, que é 1 a 2 a no máximo 4 a 6 meses, onde o objetivo é tirar essa ansiedade na hora da relação sexual. Tá certo. Bom, as pessoas não quiserem se identificar, e ela diz o seguinte: o que a pessoa deve fazer na hora em que falhar? Deve tentar continuar ou parar, relaxar? E aí? O que vocês indicam? Tentar novamente, relaxar, parar? Isso é uma pergunta complexa, porque a gente... a coisa mais importante na história da disfunção erétil, no diagnóstico e tratamento, é a história. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho que saber a primeira vez, ele toma medicamentos, em que situação era? Tinha bebido, usa drogas, então tem uma série de circunstâncias que não dá para a gente ser cirúrgico, pontual, como essa resposta pede. Agora, a primeira coisa é saber que isso pode acontecer, sim. É tentar, por exemplo, é a esposa ou é a namorada? É a primeira vez? Então, tem uma série de situações que complicam essa decisão, exatamente. Né? E é importante também frisar, Márcia, que a falha ocasional acontece com todo mundo. Então, a Sociedade Americana de Urologia, eles consideram que em cada 10 tentativas é normal você falhar 3. Tá? Por problema de estresse, ansiedade. Então, a falha ocasional é... Agora, se esse homem que falhou nessa hora, se na outra relação sexual ele entrar com um revólver na cabeça, ele não vai conseguir a ereção. Então, tentando responder um pouco essa pergunta, se a pessoa está relaxada, se a parceira ajuda, se eles estão num clima legal, eles podem tentar de novo. Agora, se o cara está extremamente ansioso, está suando frio, vai comer uma pizza, é melhor. Uma pessoa diz aqui que se operou de hidrocele. Água no testículo, não é isso? Não, a bolsa escrotal. Na bolsa escrotal. Há 1 ano e pouco atrás. E desde então ele tem disfunção erétil, quer saber se pode ser por causa da cirurgia ou se é outra causa, já que ele é muito ansioso. Ele ainda fala que ele é muito ansioso. Não, a hidrocele não tem nenhuma relação com a disfunção erétil. A hidrocele é um líquido que se acumula demasiadamente entre a bolsa escrotal e o testículo. E isso tem causas definidas, causas não definidas. Da hidrocele é mais comum no idoso, mas a própria hidrocele e o tratamento da hidrocele não tem nenhuma relação. Se ele teve isso após a cirurgia, pode ser até por um problema psicológico que relacionou. É igual alguns pacientes falam que tem problema depois que fez uma vasectomia, não tem nada a ver, né? Não interfere absolutamente nada. Então, a hidrocele é aqui, né? É a cabeça. E ele mesmo relata que é ansioso. Essa aqui. A pessoa teve uma desilusão amorosa há cerca de 2 anos e desde então começou a ter falhas.
Gostaria de saber se pode ser por causa dessa desilusão amorosa. Cabeça de novo, né? Nesse caso aí, coração. Não é pela desilusão, né? É pela ansiedade. Enfim, a tristeza, essa desilusão, será que é uma depressão? Né? Então, são esses graus que são, mas de toda maneira é a nível psicológico, a nível emocional. Da mesma maneira daquele homem que fica viúvo e que fica um tempo sem ter relação sexual, de repente ele é jogado no mercado de novo. Aí ele entra com o temor, ele ficou sem, não é pela morte da parceira, mas é porque ele está voltando agora e vem aqui, tudo que, mas novamente é na esfera psicológica. Uma pessoa aqui de 50 anos relatando que não tem apetite sexual, porém diz que é assim desde jovem. Há pouco tempo escutou que existem pessoas que são assim mesmo, como se fossem assexuadas, e gostaria de saber se pode ser assim, se existem pessoas realmente que têm menos apetite sexual. Eu acho que pessoas que têm menos apetite sexual ou que têm apetite sexual diferenciado, dentro de faixas normais, é absolutamente comum. Agora, se ele se sente mal nessa situação, é necessário procurar assistência médica e se há uma queda de libido, deve-se investigar uma coisa que a gente não chegou a citar aqui, que é a disfunção hormonal. Não é sempre... A baixa de testosterona, que vocês citaram. Exato, porque sempre que nós vamos fazer uma investigação laboratorial no paciente com disfunção erétil, acima de 40 anos especialmente, a medida de testosterona faz parte. Ele parece que relata que é mais... Desde jovem, bem desde jovem. Então, é até pouco provável que haja, mas faz parte desse screening inicial a medida de testosterona. A probabilidade de ter uma alteração não parece ser grande, mas isso deve ser medido. Quando começa desde jovem, geralmente caímos de novo nas causas psicogênicas, porque ele não fala em ereção, ele fala em libido. Fala em libido, aqui é libido. E aí, sempre que se começa desde jovem, tem que se pensar em causas psicogênicas. Existem causas orgânicas, mas como foi citado aqui, é bem mais raro nessa faixa etária. Mas poderia ser, inclusive, a própria baixa de testosterona mesmo, né? Baixa de produção. Faz parte. Mas isso que o Eder falou é uma coisa bastante interessante também, até que grau que isso incomoda a pessoa. Porque existe um grupo de pessoas... me fugiu, estou tentando lembrar o nome aqui agora, mas que não querem ter relação sexual, por opção, de jovens inclusive. Então, não têm desejo, não querem ter desejo, não estão preocupados com isso, isso não está afetando a vida deles. Então, não se tem que pensar em um problema porque tem diminuição de desejo. Foi o que o Eider falou, se isso daí gera insatisfação, gera problema, aí você tem que procurar. Agora, se você está feliz assim, você não tem que ter frequência nenhuma. Você vai fazer uma frequência que te faça feliz. A pessoa que usa esteroide anabolizante pode ter problema de disfunção erétil? Pode. O esteroide anabolizante, ele causa uma série de problemas. Disfunção erétil é apenas um deles. O mais grave na parte sexual seria a infertilidade, porque o anabolizante ele é a base principalmente de testosterona. E quando você dá... A testosterona ela é importante para a produção dos espermatozoides, mas ao mesmo tempo, quando ela é dada de uma maneira exógena, ou seja, através de injeções, ela funciona como se fosse um anticoncepcional. Ela bloqueia o eixo, o indivíduo pode ficar... ou temporariamente ou permanentemente infértil, né? E causar um grande problema. E, além disso, causa problemas sérios de saúde, porque a testosterona ela aumenta a viscosidade sanguínea, então ele pode ter problemas cardiovasculares graves, né? Então, nesse intuito de aumentar a massa muscular, ele pode ter problemas muito sérios de saúde, em alguns casos graves, porque alguns indivíduos tomam altas doses de anabolizantes, pode levar a problemas muito graves e, dentre eles, também a própria disfunção erétil. Isso. Posso fazer uma Claro. Isso daqui é muito importante. Assim, a reposição hormonal em níveis que a gente considera fisiológicos, que é voltar a testosterona para os níveis normais, ela tem muitos poucos riscos. Ela é extremamente segura. Agora, o problema é o abuso de academia, de não sei o quê, que as pessoas, para ter uma coisa muscular, eu já vi rapaz injetando testosterona animal, de cavalo. Tá? Então, é uma coisa assim, totalmente absurda. Então, a gente tem que chamar a atenção. Isso só faz mal. Se você quiser ter músculo, vai fazer exercício, mas deixa a testosterona de lado. Tá certo.
O Alcino do Sagrada Família está sempre participando com a gente. Inclusive, já participou do nosso programa como personagem em uma reportagem. Ele relata que fez cirurgia de próstata há 6 anos e não teve problema algum, que a gente até perguntou a relação. E ele pergunta por que algumas pessoas ficam com, às vezes, alguma disfunção erétil depois da cirurgia. E manda um abraço para mim, um outro grande abraço para você. Tinha um tempo que você não participava, hein, Alcino? Mas você até já tinha comentado, não é isso? Porque tem algumas pessoas que têm... Na realidade, o problema é que as artérias, veias e nervos que vão levar à ereção passam ao lado da próstata e cruzam a uretra. Isso é microscópico, a gente não sabe exatamente onde está. A gente usa técnica para cirurgia de câncer de próstata para tentar preservar esse feixe vasculonervoso, mas muitas das vezes nós não sabemos o que está ali. Entendi. A cirurgia sangra um pouco mais, você tem um tumor, então quando a cirurgia é mais complicada, sangra mais, a gente cauteriza mais, com isso a gente aumenta a chance de lesar. Entendi. E a gente não vê onde que está passando, a gente sabe que está por ali. A gente afasta, tenta fazer uma técnica, é por isso que uns vão ter e outros não. Agora também, muitos dos homens que a gente opera já tinham problema antes da cirurgia e acaba que a cirurgia fica sendo a culpada pela história. Tá certo. E só complementando, você já tinha até comentado sobre isso, que tem algumas cirurgias de próstata que não é a do câncer de próstata, que é aquela feita principalmente pelo canal para desobstruir a passagem de urina. Essas normalmente não levam a disfunção erétil. Então, por exemplo, essa que ele fez tem que ver qual tipo, se é para o câncer ou para doença benigna, porque no caso dele, ele não teve problema algum. Né? Ele está relatando que não tem, mas que conhece outras pessoas, alguns amigos que tiveram. Né? Só para complementar isso, que é importante que ele procure, as pessoas que porventura venham a fazer essa cirurgia e tenham o problema, é importante o quanto antes, né, os colegas vão concordar, procurar o tratamento, porque quanto mais cedo você inicia o tratamento, inicialmente com drogas orais, depois vasoativas, como o Reginaldo comentou, melhor é a resposta. Ah, tá. Bom, e aliás, eu gostaria até de fechar isso para todo mundo, que às vezes tem problema, né? Os homens que têm problema, ainda existe um tabu em procurar vocês, né? Existe uma dificuldade de procurar ajuda e que pode ser muito benéfica essa procura, até para não se automedicar. Agradeço muito a presença, a participação de vocês no nosso programa, a disponibilidade de responder as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Estamos chegando ao final, mas gostaria novamente de falar da campanha Faço Parte. E hoje eu falei da Praça das Famílias e a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça especialmente dedicada à família. Nela vai ter ao redor dela um grande texto no qual será possível rezar com amigos, com grupos, com a família, ofertando a Nossa Senhora os mistérios do Rosário. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome e o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3209-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. E também no nosso site, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.